Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 17º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a apresentação de tudo que eu li, e tá pesado, entre janeiro e março de 2019. Sim, lá no comecinho do ano, naquelas coisas de fazer as resoluções para o ano novo, eu devo ter prometido que sempre faria agora, todos os meses, uma lista do que eu havia lido no mês anterior. Mas, no final das contas, o que aconteceu, né? Sim, terminou janeiro e quando eu vi o que eu tinha lido, eu falei, é pouco, acho que não vale a pena fazer um vídeo só para mostrar, por exemplo, 2 livros. Aí fevereiro, a mesma coisa. Ou seja, os meses foram passando e eu achava sempre que tinha pouco para mostrar. Enfim, agora que passaram 3 meses, o primeiro trimestre aqui de 2019, aí sim, já vale a pena fazer um haul do que foi lido. Mas claro, eu volto a prometer, quem sabe no mês que vem eu comece sim a fazer vídeos mensais a respeito das minhas leituras no mês anterior. Enfim, vamos começar logo, que é o que vale a pena. Para começar, os livros de Machado de Assis. Vocês sabem, né? Eu estou com o meu projeto de leitura de todos os 9 romances publicados pelo autor. Comecei com esse projeto lá no passado, em 2018, e era para ter terminado, sim, lá por aquelas bandas, mas eu acabei flopando um pouco e 3 últimos livros ficaram aqui para 2019. Enfim, em janeiro acabei lendo Yaya Garcia, que é exatamente o último livro da sua fase romântica. Uma história bem interessante. Yaya Garcia, essa personagem feminina, é muito perspicaz, bem diferente de outras personagens mulheres do Machadão. Mas com certeza ela tem uma pegada diferente, a gente encontra ela primeiro ainda criança, depois ela evolui, e aliás, momento de evolução, a transformação, né, de uma menina para uma adolescente barra mulher, é muito bom, uma das melhores cenas que o Machado de Assis já escreveu. Uma cena de tensão, inclusive, como matura aquela menina, ela se transforma numa mulher. Muito bom mesmo, o que vale até talvez o livro inteiro, para você ver como eu gostei bastante do que foi apresentado naquela sequência, nos desdobramentos rocambolescos de mais uma história romântica, obviamente, né? Mas enfim, sim, vale a pena. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida justamente na resenha que eu fiz a respeito desse último livro da fase romântica do Machadão. Lá vocês vão poder conferir mais detalhes e também vocês vão perceber que lá eu comento que, na verdade, não é apenas uma leitura que eu fiz dos livros do Machado de Assis. Eu fiz também o projeto de leitura comentada, ou seja, eu separei cada um desses 9 livros do autor em capítulos, em blocos de capítulos, e fiz um vídeo comentando a respeito do que eu ia lendo, se gostava, se não gostava, se estava se desenvolvendo bastante a narrativa de maneira satisfatória ou não, enfim. Também o projeto é leitura comentada. Também vou deixar um link aqui do primeiro vídeo, foram 3 vídeos de leitura comentada e também o de resenha que eu já mostrei agora há pouquinho. Uma última coisa para dizer a respeito desse livro, Yaya Garcia, com certeza foi o melhor livro que ele escreveu da sua fase romântica, com certeza, porque logo depois, claro, ele veio com Dom Casmurro. Mas, claro, depois, isso foi em janeiro que eu li, né? Em fevereiro eu li o seu o seu penúltimo livro, que foi Esaú e Jacó. Uma história bem diferente do que a gente estava acostumado até na sua fase realista, onde ele ousou bastante, fez coisas diferentes. Saiu daquele tradicionalismo, né, da sua fase romântica. Esaú e Jacó é um livro um pouco difícil, um pouquinho complicado. Assim, pela história, pelos personagens, eu não sei se eu posso dizer que realmente eu tenha gostado do livro. Mas, em compensação, a sua parte políticas, as questões sociais ali daquela época e os grandes comentários a respeito lá da mudança da monarquia para a república no Brasil, lá dos anos 1800 e alguma coisa, com certeza é a melhor coisa de Esaú e Jacó. Também, claro, deixo aqui em cima o link para você conferir a resenha. E obviamente também, esse projeto recebeu também leitura comentada, e foram 4 vídeos, se eu não me engano, de leituras separadas por capítulos a capítulos. Bastante bacana também o que eu fiz. Sim, é um livro interessante, mas eu não diria que justamente esses 2 últimos livros do Machadão sejam obras grandiosas. Principalmente o livro que eu estou lendo agora, que realmente é o último livro que o Machado escreveu, que é Memorial de Ares. Aliás, vocês sabem, né? Memorial de Ares, ou melhor, Conselheiro Ares, que é um personagem que aparece em Esaú e Jacó, ele volta a aparecer no seu último livro, Memorial de Ares. Está explicado até o nome, né? E justamente nos últimos sábados eu estou fazendo também a leitura comentada, e eu já estou dizendo lá pelos vídeos que
eu não estou gostando muito desse último livro do Machadão, não. Pena, talvez ele tenha terminado de uma maneira não muito brilhante, como ele foi tão bem nos livros anteriores. Mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Mas claro, não foi apenas de Machado de Assis que eu vivi nesses primeiros meses do ano. Também, claro, tinha um outro grande projeto que eu sempre toco aqui no canal, que é o Contos do Meio-Dia. Aquele projeto que de segunda a sexta eu faço a leitura individual de contos dentro de coletâneas e, claro, a resenha. Mas sempre naquelas de nunca dar muito spoiler, porque principalmente, né, em histórias curtas, não dá pra gente ficar falando muito a respeito do que tá lendo, porque senão você estraga completamente a experiência de quem ainda pretende ler essas histórias. E justamente o projeto é um incentivo à leitura. Realmente eu não posso falar muita coisa, porque senão estraga. Mas mesmo assim, para fazer muito comentário a respeito do bando, né, de contos que há dentro de uma coletânea. Como, por exemplo, esse livro que eu li agora, esse começo de ano de 2019. A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, de Ray Bradbury. Aqui você encontra muita ficção científica, bastante fantasia, um pouco de crítica social também e, com certeza, um grande tema básico para todas as histórias aqui contidas. Curioso como o autor conseguiu pontuar exatamente a obsessão em todas as histórias aqui. E obsessão de diferentes formas, não é nem repetitiva, sim, algo bastante interessante, como a gente quando começa um novo conto, a gente fica se perguntando qual será a obsessão da vez. Muito bom mesmo. Outro livro que eu recomendo bastante, histórias muito interessantes. Eu ainda não fiz a resenha do livro geral, mas todos os contos aqui presentes estão resenhados no projeto Contos do Meio-Dia. É só dar uma pesquisada aqui no campo de pesquisa, obviamente, do canal, que você acha bastante a respeito de todos os contos. Enfim, outro livro também de coletânea, Traz Teu Amor para Mim e Outros Contos, de Charles Bukowski, que na verdade não é muitos contos aqui, são apenas 3 histórias aqui presentes. Também um livro bem bacana, primeira vez que eu leio algo do Bukowski, me diverti bastante, ele é tão ácido quanto cruel, ou seja, numa medida exata para um autor da contracultura americana. 3 histórias interessantes aqui, sempre você pode perceber que os personagens aqui são do tipo perdedores, com certeza. Também com aqueles toques autobiográficos, né, que sempre um autor pode colocar em suas obras. Gostei bastante desses 3 primeiros contos que eu li dele e com certeza eu quero ler mais dele ainda nesse ano de 2019. Inclusive, já até comprei um livro romance dele, eu quero muito ver como é que ele se desenvolve, uma história um pouco mais longa. Aqui, claro, já tem suas características básicas e, claro, né, deixo aqui em cima também o link para você conferir o que eu falei a respeito desse. E para fechar, os livros de contos, acho que só tem mais um, que é este daqui, não tem mais 2 na verdade. Aqui, histórias juvenis, bobas, uma pegada completamente diferente, principalmente se a gente compara com Bukowski, que eu acabei de mostrar, né? Aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor. Sim, isso aqui são histórias para jovens adultos, naquela formulazinha básica, são histórias de amor que acontecem no verão. Não tem nada demais aqui para falar a verdade. Claro, quem está no público-alvo, quem está na idade, né, entre 20 e poucos anos, com certeza curte isso aqui. Mas já um velhaco como eu, com certeza, às vezes, muitas dessas histórias se tornam um grande de um fardo à leitura. Mas de qualquer forma, se você for curioso, gostar desse tipo de literatura, sim, vale a pena também dar uma olhada no que eu falei a respeito de cada uma das 12 histórias aqui presentes. Está lá no projeto Contos do Meio Dia. É só procurar na playlist e você vai achar as resenhas de cada uma dessas histórias. E aí sim, agora para fechar o livro de contos, aí uma coisa muito boa que foi Conan o Bárbaro, livro 1 de Robert E. Howard. Aqui o gênero é a espada e feitiçaria, história muito boa de ação, de suspense, bastante terror também e com certeza muita sagacidade desse personagem Conan, o Cimério. Muito boas essas histórias. E a melhor coisa realmente desses contos aqui presentes é que nenhum conto é parecido com o outro. Por exemplo, o contrário do que é esse outro livro que eu mostrei para vocês, das histórias para jovens adultos. Aquilo é uma fórmula tão fechada que de uma história para outra, você justamente fica enfadado, como eu fiquei, porque não há nenhuma novidade. Tudo acontece da mesma maneira praticamente. São vários clichês que vão se emendando o tempo todo. Mas, ao contrário, isso aqui também é uma literatura de gênero, com espadas e feitiçaria, mas
mesmo assim o autor consegue ser dinâmico a cada nova história. Ele não faz uma coisa igual à anterior e eu sempre fui me surpreendendo a cada novo conto. Isso aqui realmente é sensacional. Eu já comentei, inclusive na resenha desse livro também, que é um dos melhores livros que eu li até agora em 2019 e com certeza acho que vai ser difícil ser batido, porque basicamente eu pontuei com nota máxima quase todas as histórias aqui. É sensacional mesmo, recomendo bastante esse livro. Aliás, falando em recomendar, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse Livros Lidos entre janeiro e março de 2019. Com certeza vale a pena. E sempre lembrando, se você vai comprar através desses meus links, você ajuda o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Aliás, essa edição aqui da Pipoca e Nanquim é sensacional. Tem uma sobrecapa aqui, muito bonita. Uma boa sacada dele, só fica a arte aqui, ó, sai fora o título do livro, o nome do autor e outras informações. Também temos várias ilustrações aqui presentes e também tem um marcador de página muito interessante, que é a espada selvagem de Conan, literalmente. Aquela lá do filme do Arnold Schwarzenegger. Muito boa, é muito bom esse livro, é sensacional. Para quem gosta desse gênero, histórias de aventura, suspense, ação, vai se divertir com isso daqui. Muito bom mesmo. E agora, para finalizar, e uma coisa que é preciso ser dita aqui em todos esses livros que eu já mostrei para vocês, nenhum deles fazem parte das famosas listas de leitura para o ano. Vocês sabem, né? Tipo, 12 livros para ler em 2019, ou então uma lista própria que eu tenho, que é o Jubileu Literário, edição 2019, mas também aquela muito famosa que muita gente participa, né? Que é o Desafio Livrada, no caso, a edição de 2019. Pelo menos um título, sim, eu li lá daquela lista de 16 itens, se não me engano, que a gente tem que cumprir para o ano, né? Pelo menos uma coisa eu já li, que é o livro ilustrado que a gente deveria ler. E foi o caso aqui, eu escolhi o caso do Saci, escrito e ilustrado por Nelson Cruz. Uma história bem simplesinha, uma história infantil. Eu comentei também na resenha desse livro que realmente tem alguns defeitinhos essa história aqui, mas em termos gráficos, com certeza o artista é sensacional. Sim, ele deu uma escorregada ali no texto, mesmo sendo, claro, a gente tem que dar uma perdoada, vamos colocar entre aspas, por ser um texto para as crianças, mas mesmo assim ele podia ser um pouquinho melhor. Tem um deslize lá que eu comento também na resenha. Não sei se cabe aqui ainda nos cards, mas deve estar aqui na descrição do vídeo a resenha desse livro aqui também. Ou seja, foi algo bem mediano mesmo e é uma história até um pouco esquecível, infelizmente. Mas fazer o quê? E falando em livros que se baseiam bastante na arte gráfica, aí sim vou finalizar os livros que eu preciso mostrar para vocês que eu li aqui nesse comecinho de ano, que fazem parte do outro grande projeto que eu comecei aqui em 2019, que é ler os livros da editora Pipoca e Nanquim. Aliás, esse livro do Conan que eu mostrei agora para vocês também é da editora Pipoca e Nanquim. Por isso que eu dei uma boa mostrada na qualidade ali do livro. Aquele detalhe da sobrecapa transparente, o marcador de página bem diferenciado, boas ilustrações internas e sim, a coisa bacana de colocar a ilustração crua na capa, né? Na capa dura também do livro, né? Sempre lembrando, essa editora gosta de produzir apenas livros em capa dura. Quer dizer, está mudando isso agora, mas não tem problema. Mas enfim, em janeiro comecei a leitura de todos os livros da editora, claro, em ordem cronológica. E o primeiro foi, justamente, o primeiro lançamento, Espadas e Bruxas, de Esteban Maroto. Outra boa história aqui, que aliás tem tudo a ver com Conan o Bárbaro. Isso aqui foi baseado completamente lá naquele guerreiro selvagem, bárbaro da Ciméria. Com certeza, criação lá do Robert E. Howard. E aí, Esteban Maroto se inspirou bastante e fez o seu selvagem, o seu brutamontes, que munido de uma espada enfrenta todos os perigos sobrenaturais, inclusive. Aqui no caso são 3 personagens diferentes, mas no frigir dos ovos, praticamente todos eles sim, são bem parecidos com Conan. Claro que há uma qualidade sim inerente a esse autor Esteban Maroto, principalmente no segundo personagem mostrado aqui, que é o Dax. Um bom personagem. O primeiro que é mostrado, agora eu não me lembro o nome dele, é um pouco mais genérico, um guerreiro genérico, um sub-Conan, por exemplo. Mas o Dax tem sim uma pegada mais interessante, as histórias são muito boas, inclusive.
também vale muito a pena sim esse livro da Pipoca e Nanquim, recomendo bastante. E aí, em fevereiro, já entramos em algo completamente diferente. Sim, a editora publica coisas bastante distintas, e aqui temos algo do gênero de espionagem, a lá 007, com certeza, um James Bond feito sob medida para os heróis de guerra. Literalmente, essas histórias aqui foram publicadas, desenhadas e publicadas para o pessoal que estava em fronte de batalha, literalmente. Ou seja, isso aqui é uma literatura super adulta, com certeza. E não adianta ficar de mimimi com o que aparece aqui, principalmente moçoilas desnudas. Sim, as mulheres aqui têm um certo hábito de ficarem um pouco sem roupa. Mas tudo bem, como eu disse, público-alvo eram homens que iam morrer daqui a pouquinho. Não custava nada dar um pouco de diversão para eles, se é que vocês me entendem. Mas mesmo assim, as histórias também são bastante interessantes. Inclusive, elas vão amadurecendo com o decorrer da publicação. No começo parece uma coisa meio boba, uma coisa só de ação. Depois vai ganhar um ar mais pesado, mais denso. Essas histórias aqui escritas pelo Wallace Wood. Eu não falei ainda, né? E o personagem é o Cannon. John Cannon, para ser mais exato. Sim, outra boa edição da Pipoca e Nanquim. Pena que esse livro aqui está meio fora de catálogo, para falar a verdade. Inclusive, vocês vão procurar aqui nos links que eu deixo abaixo e vocês não vão encontrar na Amazon. Está esgotadíssimo. Espero que um dia eles façam uma reimpressão, que vale a pena. Essa história aqui é bacana. Claro, eu também fiz a resenha e vocês podem conferir no link que eu deixo aqui embaixo. E no mês passado, em março, eu fiz a leitura dessa adaptação de Moby Dick, aquele clássico do Herman Melville. Dessa vez feita, claro, em HQ também, pelo ilustrador francês Christophe Chabotet. Uma obra também sensacional que eu gostei bastante. Esse artista, com certeza, ele valoriza muito o silêncio. As imagens não precisam de balões, de falas, diálogos, não. Apenas com imagens ele passa muitas coisas interessantes a respeito do clima, da narrativa, do ritmo dessa história também. Aliás, de uma grande obsessão monstruosa, né, do capitão Ahab em pegar Moby Dick, aquela famosa baleia branca. Um classicão, uma adaptação sensacional. Outro livro que eu recomendo muito também. Geralmente esses livros da Pipoca e Nanquim, olha, é difícil ter coisa fraca, com certeza. Bom, no final das contas, até que valeu ficar esperando 3 meses para mostrar todos os livros lidos, porque foram uma quantidade significativa, generosa e com muita variedade aqui do material. Com certeza, sim, eu gostei de tudo que eu li, na verdade. Um ou outro, claro, como eu já comentei, eu achei bobinho até, ou fraco, esquecível principalmente, mas no geral eu li muita coisa boa aqui nesse começo do ano de 2019 e espero, claro, para os próximos meses encontrar bastante coisa melhor ainda em todos os projetos, né? Principalmente no Contos do Meio-Dia, como também em outros que eu vou começar e continuar, como o de leitura dos livros da Pipoca e Nanquim. Enfim, é isso. Agora só é esperar o próximo vídeo, que eu espero que seja já no mês que vem, onde eu faço a apresentação dos livros lidos aqui nesse mês de abril de 2019, né? Mas enquanto o próximo vídeo não chega, seja lá quando ele vai ser lançado, né? Eu deixo aqui do lado outros livros lidos em meses anteriores que já apareceram aqui no Mantado de Livros. E tchau!